Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar se valeu a pena investir durante 3 anos no fundo imobiliário BTLG11. Vou falar quanto valorizou e principalmente quanto que eu recebi em dividendos. Eu sou Nicolas e esse é um canal de investidor comum para pessoas e investidores comuns. Antes de eu te mostrar os meus resultados com BTLG11, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Essas duas coisas, galera, me ajudam muito. E ativar o sininho também, para você receber todos os vídeos que saem aqui. Eu quero primeiro falar, para quem não sabe, o que é um fundo imobiliário. Eu gosto de fazer uma relação como um aluguel de uma casa. Imagina que você tem uma casa, você coloca para alugar. Você recebe o aluguel dessa casa. É a mesma coisa com fundos imobiliários. Você vai lá e compra uma cota de um fundo imobiliário, que podem ser de galpões logísticos, de prédios comerciais, podem ser de papel. Daí tem uns menos conhecidos, tipo hotel, esses assim. Mas, principalmente esses primeiros que eu falei, só o de papel que é um pouquinho diferente. Mas você vai lá e compra uma cotinha e a partir disso, mensalmente, você vai receber o aluguel desse fundo imobiliário. Então esse fundo imobiliário ele pode ter vários, por exemplo, prédios dentro dele. E comprar uma cota você tem uma parcelinha desses prédios. E com isso você vai receber proporcionalmente isso em aluguel, em dividendos, que vai cair na sua conta para você poder utilizar. E como eu disse, caem mensalmente. O BTLG11 ele é de logística, né? Então ele é de galpões logísticos. O que significa que são galpões gigantes, vários galpões, e que as empresas alugam para guardar os produtos lá, né? Porque muitas empresas elas atuam assim, os produtos ficam lá guardados, conforme o cliente compra, ela pega e despacha para casa do cliente. Então o BTLG11 ele tem várias empresas que alugam esses galpões. E essas empresas pagam aluguel, o BTLG11 pega e distribui para nós acionistas. Dito isso, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Aqui, ó, como eu disse, a cota dele, o preço da cota está hoje custando mais ou menos R$100. Então, para você ter uma cota, o mínimo que você pode investir, né, que você tem que comprar é R$100. E aqui não tem como fracionar, né, em fundos imobiliários, então realmente você tem, para ter uma cota, você tem que investir R$100. Aqui a gente vê que o dividend yield dele está de 8,3%. Assim, da minha experiência de fundos imobiliários de galpões logísticos fica nessa faixa mesmo, 8%, 9%, variando nisso aí. A minha ideia é sempre que esteja pelo menos 8%, né, ali numa média, pode variar até um pouquinho para baixo, mas 8%, então tá legal. O P sobre VP dele, aqui a gente vê que tá 1, né, então se tivesse abaixo de 1 significa que está descontado. Se tiver acima de 1 significa que está valendo mais do que o valor patrimonial dele. Então se pegar e vender tudo do fundo, você chega a que ele vale a 1. Então o preço da cota dele está 1,01, quase 1, né? Então você está pagando um pouquinho a mais pelo valor patrimonial dele. Ainda assim, de boa, eu acho que é tranquilo. Eu acho que não pode desgarrar muito de 1,15 por aí. Aqui a liquidez diária, que é bem grande, e a variação nos últimos 12 meses de quase 5%. Vindo aqui para baixo, vamos ver como variou o gráfico dele nesse tempo, né, de 5 anos. A gente vê aqui que antes da crise aqui, ele deu um estirão gigante, né? Coisa de doido, aí ele caiu, né? Como tudo. E ele vem vindo, dá para até perceber que ele vem caindo um pouco, em comparação com antigamente, né? Mas um pouco lateralizado também. Nos últimos 6 meses a gente vê que ele andou meio de lado mesmo. Quem toma conta desse fundo é o BTG Pactual, né? Como a gente pode ver aqui, o BTG Pactual, o segmento que eu já falei para vocês, ele é um fundo de tijolo, porque tem os fundos de papel, igual eu falei, e os fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são imóveis físicos. A vacância dele, que nossa, está muito pequenininha, 2%, então isso é ótimo. E aqui o número de cotistas, mais de 300 mil cotistas. Eu faço parte de um desses. A gente vê aqui o dividend yield dele médio dos últimos 5 anos, estava em torno de 7, então realmente está pagando mais do que o dos últimos 5 anos. Isso aqui, se tivesse maior, seria melhor, né? Significaria que ele tem a tendência a pagar mais, só que como está menor, significa que ele está crescendo, né? Ele está pagando mais dividendos. Aqui a gente viu quanto que ele paga por cota em dividendos, então se tiver uma cota, na última vez que ele pagou, que foi no mês 3 de 2024, ele pagou 76 centavos por cota. Então se tiver uma cota lá que você comprar R$100, você vai receber por mês 76 centavos. De acordo com o último, né? Mas a gente vê aqui que ele dá uma variada. Aqui o máximo foi 82, então dá uma variadinha. Aqui a gente vê a comparação dele com o IFIX, a gente vê que ele não está conseguindo acompanhar o IFIX. Isso não é muito legal, né? Para a gente que é investidor, né? É bom que ele acompanhe o IFIX, ou pelo menos bata o IFIX, mas é isso.
E aqui a lista dos imóveis, que é bem legal de falar, né? Ele tem 17 imóveis em São Paulo, 2 em Minas, 2 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. Então 23 imóveis, é bem diversificado, ele é bem diversificado, isso é muito bom. Aqui estão os nomes dos imóveis, se você quiser depois buscar pelo nome, você consegue ver foto. Agora sim a gente já vai entrar na minha carteira e eu quero começar mostrando para vocês a primeira compra, né, e as compras que eu fiz do BTLG. Então a gente vê aqui que a primeira compra foi lá no dia 12 de 3 de 2021, então faz já um pouquinho mais de 3 anos que eu invisto nele. Aqui vocês podem ver as compras conforme foi passando o tempo. E o menor preço que eu peguei foi aqui de R$ 94,34. Então, para você que quer pausar e ver, aqui é o ticket, né? Aqui é a data que eu comprei, o preço que eu paguei, a quantidade de ordens que eu fiz, a quantidade que foi executado, o valor total, né? Porque, por exemplo, aqui foram 5 ordens, então deu R$500. E se foi compra ou venda, todos foram compra. Bem, agora vindo aqui para minha carteira, eu quero falar para vocês que não conhecem a minha carteira. Aqui em vinho são as minhas rendas fixas, aqui em verdinho são os meus fundos imobiliários, aqui em laranja é um investimento no exterior, que eu invisto no VOO, né, que replica o S&P 500, aqui em amarelinho são as minhas criptomoedas, que eu só tenho Bitcoin, e aqui em roxinho são as minhas ações. Vocês podem ver que eu tenho quase 71 mil investido na data de hoje. Mas vamos aqui para o BTLG11, né, que é o cara do vídeo. Aqui a quantidade atual, eu tenho 21 cotas dele. Meu preço médio foi de R$ 103,97. Hoje a gente viu que a cotação está de R$ 100,79, ou seja, eu estou com uma desvalorização, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas está desvalorizado. Aqui o quanto que eu investi foram R$ 2.183 e quanto ele vale hoje, que é R$ 2.116,59, ou seja, eu estou com uma desvalorização de R$ 67, mais ou menos. Isso dá uma diferença de 3%. É uma desvalorização normal, daqui a pouco ele sobe de novo, ele baixa, pelo que eu acompanho, é assim mesmo que funciona, então tá tranquilo. Então agora a gente vai pros dividendos realmente, né, que eu recebi, que eu sei que você que está assistindo o vídeo é uma das informações mais importantes que você quer ver aqui. Então aqui tem os dividendos, né, conforme eu fui recebendo e fui aportando mais, foi aumentando. E ele, como eu disse, é um fundo imobiliário, então ele paga todos os meses. E somando tudo, né, nos últimos 3 anos, eu tive um rendimento de R$ 294,72. Como a gente pode ver aqui no gráfico, conforme o tempo foi passando, ele foi aumentando, né, pagando todos os meses. Agora nos últimos meses deu uma caidinha, mas é isso. Está aumentando aos pouquinhos conforme eu vou comprando as cotas. Então, normal, perfeito, vamos seguir nesse plano aí. Agora eu vou mostrar ele em comparação a todos os ativos, né? Então, renda fixa, fundos imobiliários e também no exterior, né? Para a gente dar uma olhada em dividendos, quanto que eu recebi. A gente vai achar ele aqui, ó, tá bem aqui. Então aqui a gente vê que tem os fundos imobiliários, aqui também tem ações, aqui o investimento no exterior, aqui o VOO. E aqui esses dois grandões são as minhas rendas fixas, como elas são elas não estão divididas entre elas, né? Aliás, os fundos imobiliários, todos têm a mesma nota, né? Menos o BRCR11, eu já gravei um vídeo falando dele, você pode dar uma procurada aí, eu vou deixar nos cards também. Ele, não tô colocando a mesma parcela, eu deixei ele de quarentena. Agora, no resto, eu pego o montante que eu vou investir em fundos imobiliários e divido entre todos. Então, vocês podem dar uma olhada aí para ter noção, mas é legal de comparar só entre ele mesmo, né? Entre os fundos imobiliários. E é exatamente o que temos aqui, vocês podem ver que ele está bem aqui. Então, assim, olhando por cima, a gente vê que nesses 3 anos ele foi o segundo que mais pagou, só perdeu para o MXRF11, que também não tem como, né? O MXRF11 é um fundo de papel, aliás, se você não sabe, mas ele pagou muito nos últimos anos e no último vídeo que eu gravei falando sobre ele estava em 13% de dividend yield, mas está caindo conforme o IPCA, Selic, CDI também estão caindo. Mas ó, a gente vê que ele está em segundo lugar aqui. Eu vou passando por todos aqui para vocês verem e tendo uma ideia de cada um deles, né? E eu acho legal também da gente ver no último ano, né? Para ter um número mais atual. Então temos aqui o gráfico do último ano. Ele está bem aqui e a gente vê que no último ano ele perdeu para o HGBS 11 e também para o VISC. Então aqui, no caso, ele está em 4º lugar de 8 FIIs em questão de dividendos. Eu vou passando aqui também para vocês irem dando uma olhada de quanto eu recebi de cada um dos fundos imobiliários no último ano, também que eu acho interessante. Mas me fala aí nos comentários, você investe em BTLG11 e também você acha que está valendo a pena? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou deixar como sugestão para você esse outro vídeo aqui para você assistir agora na sequência.
vamos continuar investindo em busca da nossa liberdade financeira. Valeu e falou!